A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Tem uma palavra muito conhecida na Bíblia, o momento em que o Senhor ordena que Samuel vá ungir Davi como rei. E, bom, na verdade, o Senhor só manda ele ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. E a gente sabe que quando Samuel chega lá, ele encontra dois filhos ali mais velhos de Jessé e pensa que poderia ser eles, não é? Há uma palavra do Senhor a respeito de como a aparência deles não justificava a escolha, porque o Senhor via de uma maneira diferente. E no final das contas, a gente sabe, Samuel unge Davi. A história é clássica, é uma gracinha. Vou deixar registrado aqui, olha, vocês podem procurar e ler um pouquinho para conhecer melhor, se não conhecem ainda, é realmente muito bonito. E a mensagem que isso aqui deixa pra gente é muito clara. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, importa o que o Senhor diz a seu respeito. Como é que o Senhor te enxerga é que define o que vai acontecer com você, não como as pessoas te enxergam. Eu quero falar sobre isso porque quando o Senhor Jesus veio à Terra como homem e andou por aqui e cumpriu seu ministério, a gente vê ele entrando em alguns tipos de discussões com alguns homens que eram considerados assim os mais sábios na época, homens que eram considerados de alguma forma os detentores da lei, eram eles que entendiam da palavra, eram eles que entendiam da lei, e o que eles diziam é que deveria acontecer, deveria ser feito. Tecnicamente, se eles conheciam tão bem, eles ensinariam o que é certo, mas não era bem assim. A gente percebe que Jesus tem que ensinar muitas coisas naquela época porque eles estavam seguindo por um caminho completamente errado. Jesus vem, muda bastante coisa, explica bastante coisa e a gente aprende como é que a gente deve seguir de verdade. O que eu quero trazer aqui é que esses homens, eles eram conhecidos por conhecerem muito bem a lei. E ainda assim, eles não estavam fazendo exatamente o que era certo, e quando Jesus vem, eles debatem com o próprio Filho de Deus, então a gente sabe que eles não estavam entendendo muito bem o que eles estavam fazendo. A gente conhece muita gente que é muito famosa na internet por ser muito espiritual, e é conhecido por entender muito de Bíblia, e de repente começa a falar umas coisas que não tem nada a ver, e umas coisas que você olha e pensa, mas isso não está escrito na Bíblia de jeito nenhum, e a gente percebe essas pessoas tomando caminhos muito errados. Isso mostra que nem todo mundo é exatamente o que parece, e o que afirma quem você é não é o que as pessoas dizem de você. Tem muita gente com muitos fãs e com muito apoio na internet que no final das contas se mostra uma pessoa ruim, se mostra uma pessoa que está fazendo coisa errada. A gente descobre que no final das contas o que as pessoas diziam a respeito daquela pessoa em específico não era bem verdade, ela não estava vivendo aquilo. A gente precisa lembrar disso para entender que as pessoas que a gente assiste na internet não são símbolos divinos, sabe? Esse pregador que você assiste, essa youtuber que você assiste, essa pessoa que você acompanha no Instagram, essas pessoas não são santas. Essas pessoas são pessoas e a gente não pode colocar elas no patamar de Deus sobre as nossas vidas para fazer tudo que elas dizem, concordar com tudo que elas dizem, obedecer tudo que elas ensinam, porque a gente conhece na palavra pessoas que eram conhecidas por serem grandes entendedoras da lei que não estavam mais agradando o Senhor Jesus. Então adianta você demonstrar ter muito conhecimento, ser um grande entendedor, se no final das contas o Senhor Jesus não está te aprovando. Só que a internet faz a gente ver só uma parte do que as pessoas têm e do que as pessoas são, e por isso a gente se engana um pouquinho. E aí a gente encontra muita gente elogiando num nível absurdo uma pessoa só porque ela fala um pouquinho da Bíblia, só porque ela demonstra um pouquinho de vida com Deus, e você acredita que isso é tudo que aquela pessoa é, e não é, e muitas vezes essas pessoas não estão sendo 100% sinceras. Mas o mais importante aqui é não fazer qualquer coisa que essa pessoa ensina. Sabe, a gente vê hoje em dia que os cristãos, eles valorizam mais o que a pessoa do YouTube falou, o que a pessoa do Instagram falou pra elas, do que aquilo que o pastor lá dentro da igreja delas está instruindo elas a fazerem. A gente percebe que eles valorizam mais essa pessoa que eles só conhecem por 5 fotos num perfil e um vídeo de 5 minutos do que aquele pastor que tá lá pastoreando elas todos os dias, ali diariamente, cuidando da alma delas diante de Deus. É claro que isso eu tô falando de um bom pastor que tá cumprindo realmente o seu trabalho como um servo do Senhor. E se você faz parte de uma igreja assim, se você confia que o seu pastor é um servo de Deus, que está te ensinando conforme a palavra de Deus, aprenda a escutar mais as coisas que o seu pastor fala e não acreditar em tudo que qualquer um no YouTube, na internet, por aí, sai falando pra você. A gente tem que lembrar que tudo que a gente recebe, tudo que nos ensinam, tudo que falam pra gente tem que passar antes por um critério espiritual. Você tem que observar se aquilo condiz com o que está escrito na Bíblia, se aquilo condiz com quem o Senhor é, se aquilo não desagrada,
se aquilo não desonra o nome do Senhor, a gente tem que observar essas coisas. Não importa quem é que tá falando isso pra gente. Não importa o quão espiritual pareça ser a pessoa que tá te dizendo algo, se ela diz algo que vai contra a Bíblia, contra quem o Senhor é e contra a honra que a gente tem que dar ao nome do Senhor, você não segue, você não obedece, você não faz, entendeu? A gente não pode fazer tudo que a gente ouve na internet só porque foi uma pessoa que parece crente que ensinou pra gente. Observa se isso condiz com a palavra. Tudo que o Senhor diz era coerente com a palavra que já estava registrada. Tudo que o Senhor nos ensinou quando estava aqui na Terra, sabe? O tempo que o Senhor Jesus passou por aqui, era coerente com o que estava escrito. Não aceitar só porque é alguém que a gente conhece que ensinou, não aceitar só porque é alguém que parece crente que ensinou. A gente tem que fazer uma análise das coisas que a gente recebe para decidir se a gente vai acreditar e aceitar aquilo ou não. No fim das contas, na internet, qualquer um pode parecer qualquer coisa que quiser. E na hora de aceitar as coisas que a gente vai receber para nossa vida, a gente não pode levar em conta só quem a pessoa da foto ou do vídeo parece ser. A gente precisa realmente ver se isso é coerente com as coisas que Deus já nos ensinou. Porque se não é coerente com a palavra de Deus, então não é de Deus, eu não vou receber, não vou aceitar na minha vida. Não trate as pessoas que você conhece na internet que estão falando de Deus como deuses. Elas estão falando do Senhor. E elas podem cometer erros, e elas podem falar coisas erradas, e elas podem ensinar coisas que não são como o Senhor gostaria que fosse, não agradam ao Senhor, e você precisa ser espiritual o suficiente para entender que apesar de gostar dessa pessoa, você gosta mais de Deus, e você vai ficar com a palavra do Senhor e não com a palavra da pessoa.